fala que está aqui nesse mundo para fazer a diferença, para ser alguém que vai trazer alguma coisa de bom, de construtivo para a humanidade, isso geralmente soa muito pretensioso, muito vaidoso. Em geral, as pessoas taxam isso como vaidade. Eu admito que desde adolescente, com os meus 15 anos, eu sinto em mim que eu tô aqui nesse mundo para fazer alguma coisa pelas pessoas. Era um sentimento muito forte em mim, mas eu não sabia realmente em que sentido eu poderia ajudar as pessoas, né? Então, para mim foi muito difícil isso, descobrir qual era o meu dom, qual era o meu caminho e como que eu poderia ajudar, né, as pessoas. Talvez não encontrando muito bem isso, tendo esse sentimento forte em mim, mas não sabendo como agir, eu escolhi outros caminhos, né? Eu não tinha muita escolha, então eu segui o não convencional, né? Porque para mim seguir o convencional era muito assim difícil, para mim era uma coisa assim muito artificial de se fazer. Eu não queria ser como todo mundo, eu queria viver uma vida diferente. E a oportunidade que veio na minha vida foi de ir para o Japão, trabalhar no Japão, né? E naquela época que eu fui, ainda não era muito comum muitos brasileiros irem para lá, né? Existia ainda muito medo, muito preconceito, também por causa do serviço, um serviço muito pesado, sujo, geralmente serviços ruins que os japoneses não queriam mais fazer, né? A qualificação dos jovens japoneses estavam muito acima da média, então já não havia muita mão de obra para esses serviços mais assim operários. Então eu escolhi esse caminho para vivenciar coisas diferentes e de certa forma eu amadureci muito rápido, muito antes das pessoas da minha idade, né, seguindo esse caminho. Aprendi muitas coisas que no geral as pessoas da minha faixa etária não assim aprenderiam, não vivenciariam. E o que eu queria falar hoje é assim, esse sentimento de missão, esse sentimento de estar aqui para fazer a diferença no mundo. Seria mesmo uma pretensão mesmo? Seria uma vaidade? Uma arrogância? Ou isso está realmente dentro da nossa alma? Será que isso já não vem em cada um de nós, só que devido às funções sociais, né, às responsabilidades do dia a dia, será que isso não vai soterrando esse sentimento em cada um de nós? Eu vou contar assim que quando eu retornei do Japão e escolhi seguir essa linha mais espiritual, holística, eu fiz, né, um curso, como eu falei, de terapia holística, e nesse curso eu pude começar um autoconhecimento bastante sério, né? Porque até então eu tinha muita intuição, né? Eu tinha muita sensibilidade espiritual, mas eu não tinha muito autoconhecimento. Então foi a partir dessa volta do Japão que eu tive um despertar espiritual muito grande, que eu passei realmente a me focar no autoconhecimento, a trazer à tona o que eu tinha de traumas, né? O que eu tinha de complexos. Então tudo isso veio com muita força, uma coisa atrás da outra, durante esse processo de autoconhecimento. Nesse curso,
nessa terapia, né? Porque esse curso na verdade foi uma terapia para mim mesma. Eu comecei a ver que realmente eu tinha esse sentimento em mim há muito tempo, mas que eu, por não confiar na minha intuição, por não acreditar que eu pudesse ser um diferencial, por sempre me rebaixar, né, como uma pessoa de valor, minha autoestima sempre foi muito baixa. Então eu deixei esse sentimento de lado. Na verdade, eu ignorei esse sentimento durante muito tempo mesmo. Então, com esse curso, com essas terapias, eu consegui resgatar esse sentimento em mim. Nas minhas visualizações ou viagem xamânica, né? Porque a terapia que eu fiz em si era xamânica. Ela começou a trazer de volta esse sentimento de, vamos dizer assim, nobreza. Eu sei que soa muito pretensioso, muito vaidoso isso, mas era o que eu sentia. Era como se eu tivesse um espírito nobre, algo relacionado a uma realeza, tá? E nas minhas visualizações ou viagens xamânicas, eu me via muito dentro desse contexto de nobreza, de realeza, sabe? Soa muito assim infantil, fantasioso, mas o que isso na verdade representa é a alma, é a essência da alma de cada pessoa, que é nobre, que é uma soberania real. E isso é o que todo mundo, na verdade, tem dentro de si. Só que quando eu era adolescente, eu sentia isso muito forte em mim. Mas a minha realidade aqui nesse mundo me dizia o contrário, né? Me dizia que eu não era ninguém, que eu era um nada, que não tinha dom algum para fazer diferença alguma nesse mundo, né? Essas visualizações me mostravam que eu tinha um papel importante na vida, tá? Em relação às outras pessoas, mas não como superioridade, coisa que eu sempre repito aqui, não é que eu seja melhor que ninguém, mas é que cada um veio com uma função aqui nesse mundo, nessa vida. Cada um veio com um propósito, cabe a cada um resgatar esse propósito e concretizar, né? E o meu, no caso, é ajudar as outras pessoas, talvez até nesse resgate mesmo, nesse resgate de potencial, de propósito de vida, nesse resgate do ser verdadeiro que cada um tem, né? Cada um é, na verdade. Então, eu via, mas em várias visualizações, esse arquétipo de rainha, esse arquétipo de princesa. É um símbolo na verdade. E certa vez também eu fiz regressão de vidas passadas, né? Muita gente pode não acreditar, eu mesma tinha um pé atrás em relação a isso, né? E a regressão é uma hipnose consciente, em que a gente vai visualizando coisas que supostamente seriam nossas vidas passadas. Numa dessas regressões eu me vi como uma rainha, entre aspas, né? Uma rainha. E eu tinha um papel
importante em relação a uma comunidade, eu não acreditei que aquilo fosse uma vida passada minha, tá? Não é que eu desacredite, mas eu não me apego na crença de que isso seja uma verdade, sabe? O que eu prefiro, assim, acreditar é que essas imagens que eu acessei vêm do meu inconsciente de dons ou energias que existem dentro de mim e que eu não consegui ainda manifestar aqui nesse mundo, nessa realidade. Porque nessa visualização que eu tive de regressão de vidas passadas, eu me vi como uma rainha com muita responsabilidade em relação a um povo, só que eu tinha falhado, eu tinha falhado na minha missão, muito por também interferências de outras pessoas com má intenções, né? É bem aquelas histórias mesmo de conto de fadas ou histórias, né? Histórias de livros em que sempre há alguém tentando usurpar o poder, né? Usurpar o poder de um rei ou de uma rainha. Na minha visualização eu vi isso, tá? Mas muito também porque eu não confiava em mim mesma. Eu não confiava no meu poder, no meu papel de liderança. Eu não confiava em mim. Então, nessa visualização, eu me vi fracassando nessa missão. Então, como eu disse, para mim representa muito mais o meu inconsciente, a minha energia, o meu potencial, sabe? Algo que eu tenha vindo para realizar aqui, que é ajudar pessoas, né? Ajudar pessoas. Então, isso sempre foi recorrente para mim, mas eu não vejo isso como uma vaidade, uma prepotência, uma egolatria. Eu não vejo isso. Simplesmente porque eu vejo que todo mundo tem esse rei ou essa rainha dentro de si mesmo. Eu vejo todo mundo com essa potencialidade, com essa nobreza. Eu não consigo me ver superior a ninguém. Eu posso estar num estágio de estar reconhecendo isso em mim, o que a maioria não consegue, né? A maioria se apega aos aspectos da personalidade, do ego, e não da alma, e não do espírito, não da sua consciência. Elas se apegam às qualidades, características da personalidade e que, em geral, a sociedade valoriza. Mas o que eu estou resgatando em mim, o que eu estou reconhecendo em mim, é outro tipo de valor. É um valor realmente dessa consciência que vem em mim. Esse espírito mesmo, né? Dessa pureza da alma que todo mundo tem e que a gente precisa reencontrar. Então eu queria assim ler um texto que eu escrevi no meu livro, só que esse aqui é Notas do Primeiro Andar, sobre o desenho do Rei Leão. Esse desenho ele é muito simbólico, muito, muito. Se você prestar atenção, ele vai representar muita coisa na gente, no que a gente vivencia, né? É realmente uma jornada do herói, né? E aqui eu vou ler e tentar explicar mais ou menos, de forma mais clara, né? O que eu escrevi aqui, né? O que eu escrevi nesse texto. Então, o título é O Retorno do Rei. Simba, o pequeno leão, sabia de sua herança como rei,
Mas o peso da culpa e do julgamento fizeram com que ele fugisse e abandonasse o seu reinado. O que ele não sabia era que sua culpa não tinha um motivo real, pois havia sido introduzida propositadamente na sua mente pelo seu cruel tio, usurpador do poder. Viveu então anos e anos recluso, sendo quem ele não era, num habitat que não era dele. Ainda assim, encontrou amigos que o acolheriam, mas que não enxergavam e nem imaginavam a sua soberania de rei. No entanto, amadureceu e reconheceu, com a ajuda do seu pai no céu e do seu verdadeiro amor, quem era ele de verdade e a sua função. Simba, após muita coragem e luta contra as hienas e o seu tio, retorna ao lar, retomando o trono e o seu lugar ao sol. E aqui eu vou explicar o que é essa história, né? O leão Simba somos nós. Seu cruel tio, o egoísmo. As hienas, a ignorância e a agressividade. Os seus amigos, a mediocridade e o hedonismo. O pai, a consciência divina. O amor, o encontro com a verdade. O lar, nosso espírito. O trono e o lugar ao sol, nosso verdadeiro propósito de vida. O rei, o ser real que somos. Podemos fugir de nosso poder devido a traumas profundos ou de ameaças destrutivas externas. Podemos inconscientemente ou não viver toda uma vida escondidos de nós mesmos e do mundo, na tentativa de evitarmos mais humilhações, traições, golpes e inveja alheia. Então, nosso ser real não se manifesta e nos conformamos com um mundo em que o primordial é sobreviver e se deleitar em prazeres. Lá, ninguém entende o que é soberania ou reinado. Vivem sem rei e não acreditam no trono real de ninguém. A busca insana por poder externo e satisfação nos afasta do verdadeiro caminho da alma, fazendo com que o nosso reino caia em trevas. Ainda que haja reputação, tudo torna-se estéril, frio, seco e pesado. As pessoas nos respeitam, mas não há amor e nem pureza. Quando o nosso verdadeiro poder interno é usurpado, o leão que há em nós foge do seu propósito e se isola. Fica escondido, porém se recuperando e lambendo suas feridas num tempo indeterminado. Ao encontrar o amor dentro de si, o chamado da consciência ocorre, e então voltamos à luta para recuperarmos o trono, ou seja, nosso lugar no mundo. A luta, no entanto, não é fácil. A ignorância nossa e alheia estará sempre no percurso e o egoísmo nosso e alheio resistirá até o fim de suas forças para impedir o nosso empoderamento. Os súditos, geralmente por medo e conveniência, apoiam o poder do egoísmo e da ignorância, dificultando ainda mais o retorno ao lar. Nosso reinado foi construído para ser funcional e vantajoso, não para ser justo, honesto e íntegro. É necessário que a sabedoria, o macaco, a lealdade, o pássaro, o amor, a leoa, e a consciência, o pai, estejam juntos conosco. Vencida a batalha, retornamos à nossa alma, mãe, e somos coroados com harmonia, reconhecimento e dignidade para finalmente reinarmos com justiça e amor. Esse é o resgate e o retorno do nosso rei ou rainha internos. Em qual parte da jornada você está? Então, aqui eu vou explicar um pouco melhor, porque eu acho que tem coisas que eu esqueci de falar. Aqui na história, o Simba seria a gente, né? Seria eu, seria você. Na história, ele foge, né? Foge do reinado, foge da responsabilidade por causa da culpa. Porque ele acredita que foi culpado pela morte do pai dele, né?
o tio dele, né, vem com aquelas propostas, né, dizendo que ele realmente tinha culpa naquilo e que ele não tinha como reinar, né, e ser digno, né, do trono. Então, o leão somos nós. O tio cruel eu colocaria como egoísmo, mas também como a nossa própria mente. Porque ela está o tempo inteiro sempre julgando, né? Julgando a gente de errado, disso, de aquilo, colocando a gente na culpa, no medo, né? Então, eu diria que seria a mente egóica, a mente cega. As hienas eu coloquei como ignorância e agressividade, mas eu colocaria agora como instintos, nossos instintos primários, nossos instintos baixos. Os seus amigos, a mediocridade e o hedonismo. Eu coloquei isso porque os amigos, no caso, na história, eles levam ele a viver uma vida sem propósito algum, né? Simplesmente aproveitando o momento na coisa do prazer, tá? Sem se preocupar com nada, só vivendo as coisas, né, prazerosas e só isso. Então eu coloquei mediocridade por causa disso. Mediocridade no sentido de mediano, porque é o que em geral, né, a maioria das pessoas vive, para coisa do prazer imediato, né? E o hedonismo não precisa nem explicar. O pai dele, que começa a ter contato com ele, é a consciência divina, né? Tanto é que no desenho ele aparece numa imagem no céu que talvez esteja representando o mesmo Deus, né? Uma dimensão superior, né? Então o pai dele seria esse divino, né? Essa voz divina. E para vir de encontro a ele, ao Simba, quem que chega, né? Quem que primeiro vem? É a leoa, que no caso era uma amiguinha, se eu não me engano, uma amiga dele de infância. Ela que vai em busca dele, né? Ela que retorna a ele. Então, para mim, ficou muito claro que ela representa o amor, né? Ela representa o amor, porque depois ela que vai ser a companheira dele e tudo mais, né? Mas assim, o amor, no caso, não seria simplesmente o sentimento afetivo, não é isso. É um amor realmente mais elevado, um amor de alma. E aqui eu coloquei o lar, porque ele retorna para o lar dele, então eu coloquei como o nosso espírito. Ela vem de encontro a ele, né? A leoa, que no caso é o amor, vem de encontro a ele, para ele retornar ao lar. E o lar é o espírito, né? O espírito, a verdade. O trono e o lugar dele seria o propósito de vida dele, a missão dele, né? O trono é a missão dele. E o rei que ele se torna é o ser verdadeiro que ele é. É o ser real e junto com o seu sentido de estar, né, no mundo. Isso é o rei, isso é ser rei, né? É você resgatar quem realmente você é e manifestar o seu propósito de vida no mundo. Então, acho que é isso que eu queria explicar da história do Rei Leão, que na verdade é a história de cada um de nós como alma, é o nosso retorno à verdade, o retorno à sabedoria,
o retorno à nossa soberania. Por isso que eu escrevi no título Retorno do Rei. Todo mundo, né, tá aqui para retornar a sua nobreza, Então não é à toa que eu tinha esse sentimento muito grande em mim, e nas minhas visualizações eu via muito e muito isso, a representação da rainha, sempre essa coisa de realeza. Então a gente não pode achar que isso é uma imaginação boba, infantil, uma imaginação fantasiosa de historinhas, de contos de fada. Não, a gente tem que levar isso a sério, mas como símbolos, como arquétipos para a nossa vida real, para a nossa vida cotidiana. A gente tem que transformar esses símbolos em realidade. E dentro daquilo que você faz na vida, como profissão, como trabalho, colocar em prática, né, essa nobreza, essa dignidade, soberania, né? Porque resgatando esse dom, esse potencial, a gente faz a diferença no mundo, tá? É um processo gradual, mas a gente vai abrangendo mais, né, o sentido de estar aqui, a missão que a gente tem nesse mundo vai se expandindo, ela vai crescendo também. Vai crescendo conforme você vai crescendo. A gente precisa realmente voltar a acreditar nesse nosso potencial, nessa nossa soberania como espírito, né? Como consciência, e fazer o melhor possível pelo mundo, pela humanidade. Então, assim, a gente precisa realmente resgatar esse rei ou essa rainha dentro de nós. Eu também sempre comparei minha vida com a história do Patinho Feio e também da Cinderela, né? Porque como eu sempre me rebaixei, como sempre eu tive autoestima muito baixa, e com o despertar da consciência eu comecei a me enxergar, comecei a enxergar o quanto eu tinha de potencial, o quanto era muito além, muito além daquilo que eu pensava de mim mesma, daquilo que eu vivia. Então representa muito isso, representa muito essa história do Patinho Feio que se descobre cisne e da Cinderela, né, que vira uma princesa. Esses arquétipos são importantes para a gente ter uma orientação, né, um rumo, um foco na vida e realizar o que a gente veio realizar aqui nesse mundo. Era isso que eu queria falar, então até o próximo vídeo. Até mais!